Essa de hoje é extremamente importante, né? Olha aqui, até a nossa manchete principal agora. Mauro Cid admitiu para o Fábio Van Garten, que é o assessor, advogado de Bolsonaro, de que Bolsonaro o arrastava para a lama. A fala do ajudante de ordens ocorreu em troca de mensagens com o secretário. Ou seja, Mauro Cid estava já se sentindo nessa situação, ou seja, sendo levado para a lama, Juliana. Fabiola, uma coisa que me chamou bastante atenção lendo as mensagens foi isso, né? Em parte é o Van Garten tomando conhecimento sobre tudo, aparentando não saber nada, e na medida em que a imprensa divulgava o caso, ele ia questionando o Cid sobre isso e o Cid ia respondendo. E aí, essa mensagem, que é do dia 4 de abril, que é um dia antes da data em que o Cid tinha sido chamado para depor pela Polícia Federal pela primeira vez no caso, né, que apura esse inquérito que apura o desvio das joias. O Cid dá uma desabafada ali com o Van Garten, né? O Van Garten manda um link de uma matéria do Ricardo Noblat no portal Metrópolis, em que o título dizia isso, que o Bolsonaro estava arrastando os principais, os mais fiéis servidores dele para a lama. E no texto da matéria está citado o Anderson Torres, que estava preso já, e em seguida está citado o Cid. E o Cid, ao responder essa mensagem para o Van Garten, escreve: não deixa de ser verdade. Em seguida, eles continuam falando sobre a questão do depoimento, mas me chama a atenção que assim, o Cid é um dos assessores mais fiéis do Bolsonaro, mas mesmo assim, e é uma coisa muito comum nesse entorno do Bolsonaro, é ver esses desabafos, essas reclamações, tinha muito conflito ali no meio. E essa data também é importante, esse 4 de abril, porque, né, ali ele já tinha a operação de recompra do Rolex, do kit ouro branco, que tinha sido vendido nos Estados Unidos e que o Cid e o Frederic Wassef deram um jeito de recuperar para trazer de volta para o Brasil, já tinha acontecido. Nesse 4 de abril, 2 dias antes, no dia 2, que é um domingo, se eu não me engano, em São Paulo, o Frederic Wassef e o Cid se encontraram na Hípica para o Wassef entregar de volta o Rolex que eles iam depositar, devolver, né, para o TCU, de acordo com a estratégia de defesa da época, que era um pouco tentar justificar que, olha, não fizemos nada de errado, não teve desvio. O Bolsonaro chega até a dar uma entrevista dias antes falando isso, né, que não teve nenhum desvio, não teve extravio. Então, tudo no bastidor, eles estavam ali ajeitando a história, ajeitando o caminho, para tentar abafar aquela situação frente à Polícia Federal. Só que aí o que vai acontecer? Um mês depois, o Cid vai ser preso na operação que apurou ali, que está apurando as fraudes no cartão de vacinação, o celular dele é apreendido, e aí todas essas mensagens acabam vindo à tona, também os documentos que foram apreendidos na casa do Cid, e aí a polícia também consegue remontar esse caminho que estava acontecendo enquanto o caso das joias já estava sendo apurado. Mas, assim, não é tão incomum ver esses desabafos entre as pessoas mais próximas do Bolsonaro, mas do Cid era um pouco menos. E me chama a atenção também o uso dessa expressão, assim, se arrastar para a lama. O Cid já entendia que a carreira militar dele estava em xeque, que ele provavelmente não conseguiria chegar a general, como o pai dele, por exemplo, chegou, e que entendia que, né, aquele momento era um momento definitivo para o fim da carreira militar dele, Fabiola. E ele arrastou mesmo, né, o Josias, ou não. O Cid tem razão aí nesse caso, né? Tem toda a razão. Como ajudante de ordens, o Mauro Cid ele conheceu a precariedade do Bolsonaro na intimidade, né? Só que ele demorou a perceber que o sucesso de um enganador depende da confiança dos ingênuos. Nessa mensagem disparada aí no dia 4 de abril,
O Cid reconheceu ali no escurinho do WhatsApp que o Bolsonaro estava arrastando ele para a lama. Só que era muito tarde. Com o lodo já na altura do nariz, ele foi preso um mês depois, em 3 de maio, né? E passou a acompanhar pela TV da cela especial, ali no QG do Exército, a disfarçatez do ex-chefe dele, né? O César Bittencourt, que é o terceiro advogado do Mauro Cid, ele diz que o cliente dele está colaborando. Quebrou o silêncio depois que o barro do escândalo das joias respingou até no uniforme do pai dele, né, o general Lorena Cid. Agora, o teor da colaboração do Mauro Cid permanece em sigilo. O que se sabe é que a língua dele ficou um pouco mais à vontade depois que o Bolsonaro declarou que o Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, tinha autonomia para passar nos cobres ali as joias da coroa, né? Então ficou subentendido que a defesa do Bolsonaro sustenta que ele tem direito de propriedade sobre as joias presenteadas por chefes de Estado estrangeiros, mas a culpa vai ser do Mauro Cid, caso prevaleça no judiciário a percepção de que houve peculato e lavagem de dinheiro. Então já está escrito. A nossa defesa é essa: o Bolsonaro tem direito às joias. Mas se o judiciário achar que é diferente, aí a culpa é do Mauro Cid. Então, ele percebeu isso, mas percebeu tarde demais. Imaginando-se, Fabiola, que o Mauro Cid tenha 1/3 da inteligência que o Exército lhe atribui, ele deve ter acreditado só em metade do que ele ouviu do Bolsonaro. Só que ele descobre agora, o Mauro Cid descobre agora, da pior maneira, que ele deu crédito justamente à metade que era mentirosa. E ele não pode nem alegar surpresa, porque o Bolsonaro deixou o Exército pela porta de incêndio de um inquérito militar em que ele era acusado de tramar um atentado à bomba contra uma adutora no Rio de Janeiro. Eleito presidente, ele teve que lidar já na primeira semana de governo, antes de tomar posse, aliás, com a assombração do operador de rachadinhas, Fabrício Queiroz. E ele se esgueirou pelos meandros desses casos todos, como sempre fez, brincando de realidade paralela. E ele nunca hesitou, Fabíola, o Bolsonaro nunca hesitou em arrastar para o lamaçal quem estivesse à sua volta, civil, militar, qualquer um. Resta agora saber, diante dessa percepção do Mauro Cid, uma percepção tardia de que a lama chegou ao seu nariz ali, resta saber qual é o volume de lodo que ele está disposto a devolver para o Bolsonaro. É disso que nós dependemos agora para saber o grau de encrenca, o tamanho da encrenca que o Bolsonaro vai enfrentar, nesse caso das joias, no judiciário. Né, o que ele falou no depoimento, né, Josias, naquele depoimento dele, que ele ficou quase 10 horas, né, se já não entregou muita coisa, né, ali a respeito de Bolsonaro, porque foi ele que falou, ele principalmente que falou naquele depoimento, diante do silêncio dos demais. Há uma expectativa aí do que ele possa ter falado, né, Juliana? Tá desligado o seu som, Ju. Ainda tá? Agora tá on. O depoimento do Cid da semana passada, que está sob sigilo, que a gente não sabe em detalhes, o que eu apurei no bastidor é que ele é bem menos revelador do que, enfim, de algum jeito até se comentou nesse sentido. Acho que ele ainda está se poupando para estratégia, vamos dizer assim, da discussão de uma colaboração premiada futuramente ou não. Mas ele necessariamente será um depoimento que, né, na medida em que se tem que explicar, vai ser uma coisa que compromete o Cid e o Bolsonaro, porque não tem como não ser de outra maneira, né? Pouco antes deste depoimento do dia 4 de abril, eu conversei com uma pessoa muito, muito próxima ao Cid, que me relatou que ele iria depor no dia 4. E é a história que o Cid tinha repetido, assim, a exaustão anteriormente. Que quando essas joias chegaram no Brasil, em outubro de 2021, ele não soube, não tinha a menor ideia disso. Que veio, né, com o ministro Bento Albuquerque, e eles só vão tomar conhecimento disso em dezembro de 2022,
quando o então chefe da Receita, né, o Júlio, liga para o Bolsonaro, avisa que tem um presente, e o Bolsonaro manda, e aí sim a ordem é essa, o Bolsonaro manda o Cid tomar conhecimento do que era esse presente na Receita e recuperar este presente para ele. E aí ele manda os assessores, e eles tentam recuperar o colar, e isso não dá certo. O Cid repetia isso à exaustão. Ele só não contava, né, com as joias que já estavam sendo vendidas meses antes, na metade do ano passado, se eu não me engano, em junho de 2022, e também não contava que tinha levado, além desse Rolex que tinha sido vendido do kit ouro, que o kit Rosé Gold, que é o que a gente falou aqui ontem, que é um outro relógio que veio junto com o colar de diamantes, também tinha ido para os Estados Unidos com o Bolsonaro e tinha passado para Nova York para ir para leilão, e que eles tentaram recuperar tudo de volta para poder tentar fugir dessa situação que estava criada. Eu acredito, pelo que eu apurei ali, porque tá tudo muito assim guardado sob sigilo pelos investigadores, mas pelo pouco que deu para saber mais concretamente, eu acho que as perguntas da Polícia Federal e as respostas do Cid vão vir em torno, sobretudo, destes buracos, a questão da venda, quem mandou vender, para onde foi o dinheiro, inclusive que está no áudio do próprio Cid dizendo que tinha, se eu não me engano, 6 mil que estavam com o pai dele, que eram do Bolsonaro, os 120 mil que seria... ele dá uma risadinha, né? Quando dizem que não é para ele vender esse kit Rosé Gold, esse relógio, que sairia 120 mil reais, se não me engano, e aí ele dá uma risadinha, que é uma pena, uma coisa assim. Então, acredito que, sobretudo, a operação de venda é a questão que deve ter pairado sobre esse novo depoimento do Cid. Agora, tá uns dias muito tensos em que o advogado dele publicamente nega enfaticamente que tem acusado, né, que o Cid tem acusado o Bolsonaro dentro desse depoimento da semana passada. Se ele está falando a verdade, se ele está mentindo, se ele está, né, até porque por uma estratégia de defesa ele não pode também divulgar o próprio conteúdo do depoimento do cliente dele sem autorização, então, e o caso está sob sigilo, é crime, então publicamente ele nem pode falar disso. Mas é isso, sabe? Eu acho que um dos focos principais são essas operações de venda. Quem mandou vender essas joias? Quem ali organizou isso?